gracioso veio nos amar, preocupados com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre as nossas mãos e a uma voz ouvimos a Jesus, o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos agora nesse domingo, 28 de junho, encerrando o mês, terminando praticamente um semestre todo de 2020. Semestre conturbado, semestre extremamente atípico para o brasileiro e para o mundo, de uma forma geral. O que não é atípico é o cristão se reunir para adorar ao Senhor, mesmo que impedidos presencialmente, por questão de segurança, nós estamos tentando manter essa rotina de estudos, de culto, aos domingos. E espero que os irmãos estejam acompanhando, aproveitando o ensino da palavra, a pregação, para o crescimento individual dos irmãos. Ainda estamos numa faixa da nossa região que não permite algumas aberturas. Por conta disso, ainda você tem esse período em que será transmitido online para os irmãos. Estamos pensando já em planos para quando liberar um pouco mais a questão da igreja e houver segurança também da saúde dos amados irmãos. Espero que no tempo oportuno nós apresentemos aos irmãos quais serão as exigências para cultos presenciais. Existem algumas que já estão sendo aplicadas, e nós aplicaremos também muitas delas em nossa igreja. Hoje está conosco aqui o nosso irmão Diácono Wagner. Ele vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Já havia marcado com ele há pouco mais de um mês, para que ele pudesse trazer a palavra nesse dia 28. Também um conjunto de louvor que está conosco hoje, deixaram as suas músicas gravadas para que nós possamos louvar ao nosso Deus. Por isso você vai ver a diferença da roupa do Diácono Wagner daqui para o louvor, né? Do louvor ele está com outra roupa. E aqui, obviamente, para a pregação da palavra do Senhor, veio mais paramentado para poder trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Mantendo a questão do momento litúrgico, da reverência e do temor ao Senhor. Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias no Salmo 121. Ele vai fazer parte da nossa liturgia nessa noite.
E esse salmo diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Oremos para que o Senhor nos abençoe nesse início e nessa noite de adoração. Pai querido, obrigado. Nós somos gratos por estarmos aqui, mesmo que podendo transmitir essa mensagem por meios modernos, virtuais, redes sociais. Nós somos gratos porque podemos conclamar o povo de Deus a interceder e orar por essa situação que temos vivido em nosso país, orar pela questão da saúde, ó Pai, que tem afetado famílias, muitas pessoas enlutadas. Houve um aumento grande agora no interior do estado de São Paulo de casos. Que a tua mão, a tua graça esteja, ó Pai, sobre essas pessoas, essas famílias, pois muitas delas não têm sobrevivido a esse período, ó Pai. Abençoa, ó Pai, em Cristo Jesus também hoje o estudo, a pregação da sua palavra pelo nosso irmão Diácono Wagner, que ele venha trazer, ó Pai, realmente também a exposição fidedigna daquilo que o Senhor quer para o nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, para que confiemos no Senhor e esperemos no Senhor, ó Pai, todo o refúgio e também o Senhor possa nos socorrer em tempo oportuno desses que temos vivido, ó Pai. Abençoa, ó Pai, aqueles que têm contribuído, aqueles que não têm também condições, para que possam ter condições, ó Pai, de superar e passar esse período de isolamento, de pandemia, onde a economia tem bagunçado, situações têm ficado delicadas. Abençoa, Senhor Deus, os pais de família, as mães que sustentam seus lares. Abençoa, Senhor Deus, cada lar, para que possam ter, ó Pai, o pão nosso de cada dia. Assim, ó Pai, nós rogamos, abençoa esse culto, para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento, engrandecê-lo, e eu quero convidá-lo para que você, da sua casa, também possa louvar e bendizer ao Senhor de todo o coração. É um momento de adoração. Talvez você não cante com a mesma empolgação do momento que você está na igreja, mas tente abrir sua boca, louvar ao Senhor nesse momento de adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor.
sobre todo o meu ser. Tu és digno do louvor. Eu cantarei é o meu Deus.
que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Meus queridos, após esse período de louvor, adoração ao nosso Deus, em que os irmãos se dedicaram, prepararam, não é fácil gravar, não é fácil cantar para a câmera, e regular de som, a questão de iluminação, a questão de tempo, dá muito mais trabalho, né? É muito mais fácil fazer ao vivo para os irmãos e cantar pessoalmente para os nossos queridos irmãos. Mas como ainda não é possível, estamos ainda tendo esse período de adoração com os nossos queridos dessa forma. Louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm ajudado nesse aspecto. Quero convidar agora o nosso diácono Wagner, que virá aqui, e ele vai trazer a palavra ao nosso coração. Vamos orar por ele, e na sequência ele já vai nos abençoar com a santa palavra do Senhor. Pai querido, nós rogamos a bênção do Senhor, ó Pai, sobre o diácono Wagner. Abençoa o teu servo, e que ele possa, ó Pai, trazer a palavra ao nosso coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A gente recebe sempre essas oportunidades com imenso prazer. E é um misto de alegria e tristeza, né? Alegria por ter a liberdade ainda de estar pregando a palavra do Senhor, mas a tristeza de ver a igreja ainda vazia. Ainda quando nós estávamos gravando os louvores para o culto do domingo, eu ficava imaginando como será o nosso primeiro culto, né? Quando tudo voltar ao normal, quando nós pudermos nos reunirmos, sem até as devidas precauções. Fiquei imaginando a igreja toda chorando de alegria, né, por estar reunida novamente no templo para poder adorar e bendizer o nome do Senhor. E tendo a oportunidade de nos abraçarmos, né, de orarmos uns pelos outros. Então ontem eu fiquei aqui quietinho, entre um louvor e outro, imaginando esse momento maravilhoso. Mas por ora agradecemos a Deus, porque temos essa forma de nos comunicarmos uns com os outros e falarmos um pouquinho acerca da palavra do Senhor, né? E por um lado, também, às vezes nós prestamos atenção somente no nosso problema, mas eu recebi vários relatos de pessoas que não vêm à igreja, mas estão escutando a palavra nos seus lares, né? E a gente fala, olha como
às vezes Deus trabalha, né? A pessoa não se sentir à vontade para vir à igreja, mas na sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, tem se sentado para ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, por meio disto, o Senhor não traga alguns para a sua igreja. Então nós não sabemos a forma como o Senhor Deus trabalha, né? E até em meio ao caos, aparentemente para nós, Deus trabalha de forma ordeira e organizada. E é um pouquinho disso que nós vamos falar com os irmãos nessa noite, né? No meio de uma situação desesperadora, o trabalhar de Deus de uma maneira milagrosa, de uma maneira plena, de uma maneira grandiosa. Então eu quero que os irmãos abram comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 18. E vamos tirar algumas lições desse texto. Então, 2 Reis, capítulo de número 6, do 8 ao 18, tá bom? Dá um tempinho aí para os irmãos acharem e depois nós faremos a leitura e vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Repetindo, 2 Reis, capítulo de número 6, do 8 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Vamos fazer uma breve oração, rogando ao Senhor que nos abençoe. Bondoso Deus, eu quero, antes de mais nada, confessar os meus pecados diante do Senhor, rogar por sua piedade, porque nesse período de pandemia é muito mais fácil nós nos afastarmos de Ti, dos deveres para com a leitura da Tua palavra, da oração, da busca pelos meios de graça, ó Deus, e com isso muitas vezes nós acabamos esfriando e nos afastando do Senhor. Queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque a sua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não fazemos isso por nossos méritos, Senhor, mas por meio do sacrifício do Teu Filho. Rogamos, Senhor, também que por sua sabedoria e graça nos conceda a graça de sermos edificados por meio da Tua palavra e recebermos a instrução por meio dela, Senhor, e assim ter a nossa fé fortalecida e o nosso coração fortalecido diante da Tua presença, para que possamos passar por esse momento de dificuldade. Rogamos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.
Então, meus irmãos, o texto lido aqui diz que Israel vivia um dos momentos mais críticos da sua história, né? Momentos de dificuldades, momento de desespero, semelhante ao momento que nós estamos passando agora, né? E aí nós temos essa passagem onde nos é relatado que Deus concedia ao profeta Eliseu saber aquilo que o rei da Síria estava falando, naquele momento, os planos que ele tramava dentro do seu quarto de dormir. E então o profeta Eliseu, munido desse conhecimento, ia e relatava ao rei de Israel acerca daquilo que o rei da Síria estava tramando. E na primeira lição dessa noite nós vemos que aqueles que estão do lado do Senhor estão numa posição privilegiada de muitas vezes saber o que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Muitas vezes, é claro, nós não temos o vislumbre total daquilo que Deus planeja, ou daquilo que Deus vai fazer, ou de que forma Deus está trabalhando. Mas nós sabemos que pelo conhecimento da palavra de Deus, nós podemos descansar baseado naquilo que o Senhor Deus é. Então, assim como o rei de Israel tinha informações privilegiadas através do profeta Eliseu, nós como povo do Senhor, nós temos informações privilegiadas por meio da sua santa palavra. Nós podemos ter fé, nós podemos ter esperança, nós podemos ter tranquilidade por meio daquilo que está dentro da palavra do Senhor. Hoje, como nós aprendemos, nós não temos mais profeta que nos fale diretamente, mas nós temos a palavra do Senhor. E assim como Eliseu guiava o rei de Israel para não cair nas armadilhas do rei da Síria, o Senhor Deus nos guia por meio da sua palavra para não cairmos nas armadilhas do mundo. E uma dessas armadilhas é a tentação, é o pecado. E um dos pecados que nós podemos cair na armadilha é o pecado do desespero. Não é errado nós termos receio, nós termos medo em meio à situação que nós estamos vivendo. O errado é permanecer com esses sentimentos. Nós podemos, muitas vezes, no momento de fraqueza, termos medo, termos receio do futuro, cairmos num período de desesperança, de falta de fé, mas baseado naquilo que Deus nos instrui por meio da sua palavra, nós não podemos permanecer nesse estado. E nós podemos ir lá e conferir na palavra do Senhor todos os dias, para termos informações privilegiadas acerca daquilo que Deus está fazendo nesse período que nós estamos passando. E foi nesse momento, que o moço de Eliseu acorda e ele se encontra diante de uma situação desesperadora, porque o rei da Síria ficou muito bravo, porque ele achava que havia um espião no seu reino que estava relatando as coisas para o rei de Israel. Mas os seus servos fez saber a ele que era o profeta Eliseu que estava falando para o rei de Israel os planos do rei da Síria. E então o rei da Síria manda saber aonde estava o profeta Eliseu e manda suas tropas lá para cercar a cidade. Realmente uma situação desesperadora aos olhos humanos. Assim como nós temos vivido hoje, quando nós muitas vezes ligamos o noticiário, nós vemos aquele número absurdo de mortes que estão acontecendo, pessoas próximas que nós estamos vendo sendo levadas por conta dessa doença, empregos que são perdidos, a saúde emocional das pessoas que está indo por água abaixo, e tantas situações desesperadoras que nós estamos vivendo, e estamos numa situação crítica, como o profeta Eliseu está agora, estava cercado de inimigos por todos os lados. E aqui, aos olhos humanos, uma situação impossível
de passar, uma situação impossível de escapar. Até o seu moço, né, que viveu com Eliseu, viu ele fazer algumas coisas. Diante daquela situação, soltou uma exclamação de desespero. Ele disse: ai, meu Senhor, o que faremos? E agora, o que nós vamos fazer? Diante dessa situação desesperadora, né? E aí, foi nesse momento, através da oração do profeta Eliseu, que algo sobrenatural e impressionante aconteceu. Eliseu pede orando a Deus, para que o Senhor abra os olhos do seu moço, para que ele pudesse ver o grande livramento que o Senhor estava prestes a fazer. E o profeta Eliseu, munido daquela serenidade, daquela paz, sabendo a quem ele servia, com aquela calma, disse ao seu moço: olha, você vai ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso me faz lembrar daquela passagem que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, quando ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso também me faz lembrar de um outro texto que o Senhor Jesus diz: olha, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja, porque ele diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. E tantas outras situações de livramento que nós podemos lembrar nas Escrituras. O povo de Israel frente ao Mar Vermelho, que eu falei aqui com os irmãos, quando tive a oportunidade de falar acerca disso na reunião de oração. E tantos outros livramentos que os irmãos podem vir pesquisando ao longo das Escrituras, que Deus livrou o seu povo dos males que poderia acometê-lo. E não é diferente hoje, meus irmãos. O Senhor Deus está ao nosso lado, está conosco, passando por esse momento tão difícil de desespero, de falta de esperança. E você tem a oportunidade de ser um Eliseu para outras pessoas, levando uma palavra de esperança. Porque você pode ser tranquilizado pela palavra de Deus. E a partir desse momento você pode ser um canal de bênção para as pessoas, para os seus vizinhos que não são cristãos, para as pessoas que te procuram num momento de desespero, de falta de esperança. Você pode ser como Eliseu na vida dessas pessoas, e você pode orar por essas pessoas, orar ao Senhor para que Deus abra os olhos delas, para que elas possam enxergar quem o Senhor é, e que Deus é bom apesar das circunstâncias. Nós podemos ser esse instrumento de Deus, então tenha no seu coração o desejo de ser como Eliseu foi para o seu moço. De ser um canal de bênçãos do Senhor, de ser um canal que vai levar a palavra do Senhor, que vai levar a paz do Senhor para as outras pessoas. Nós podemos ser como Eliseu foi. Isso é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo diz que o que foi escrito antigamente foi escrito para o nosso ensino, que pela paciência e consolação das Escrituras nós passássemos por esses períodos difíceis. Pela paciência e consolação das Escrituras. Firme-se na palavra. O moço de Eliseu olhou para as circunstâncias, mas Eliseu sabia o Deus a quem ele estava servindo. Então nós temos que nos firmar na palavra. Nós temos que nos firmar nas promessas da palavra, naquilo que Deus prometeu por meio da sua palavra, e não olhando as circunstâncias que nos cercam e as coisas que estão ao nosso redor. Porque quem poderia vencer um poderoso exército? 2 homens sozinhos poderiam passar por aquela situação? Não poderiam. Mas o Deus a quem eles serviam é poderoso para fazer com que eles passassem por aquela situação. E o Deus a quem nós servimos é poderoso para nos fazer passar por essa situação. Nós devemos crer assim, irmãos. Nós devemos fortalecer a nossa fé dessa forma. De tal maneira que, repito novamente, ao ponto de nós atingirmos a maturidade e sermos um canal de bênção para outras pessoas.
E as pessoas vão questionar: e agora o que nós vamos fazer? E agora o que faremos? Como questionou aqui o moço de Eliseu. O que nós vamos fazer diante dessa situação desesperadora? E você pode ser um instrumento de Deus para ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. E o moço de Eliseu, ele já tinha visto um milagre anterior, né? Quando Eliseu e os discípulos dos profetas estavam fazendo um pequeno trabalho, expandindo ali, né, as coisas e fazendo ampliação do local. No meio do trabalho, um machado cai na água. E ali o profeta Eliseu, através da sua ação, faz ali, Deus através do profeta Eliseu, faz com que aquele machado, que era algo impossível aos olhos humanos, um machado de ferro, caiu na água, faz com que o machado flutuasse sobre as águas do Rio Jordão. Então, em qual situação nós nos encontramos agora, em qual momento da nossa vida nós estamos vivendo momentos difíceis e nós olhamos ao nosso redor e muitas vezes nós não conseguimos encontrar uma saída. E aí nós vamos fazer um link com o texto que o pastor leu aqui, quando ele diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão grandioso, esse Deus tão bondoso, que opera por meio do seu povo, e que ainda assim opera sim sinais e maravilhas, quando nós oramos com fé. Será que nós estamos orando, irmãos, a Deus com fé, diante desse período tão difícil? Ou será que nós estamos vivendo de maneira mecânica? Ou será que nós somos um povo que estamos nadando conforme a maré? Ou será que nós estamos nos deixando abater pelas notícias ruins que chegam no nosso dia a dia? Ou nós estamos agindo com fé diante do Senhor e clamando a Deus que nos livre? Clamando a Deus que livre o mundo dessa praga terrível que tomou conta do planeta. Nós temos que nos colocar na brecha da oração e clamar a Deus como povo do Senhor e com fé. Porque, como Tiago diz, nós devemos pedir com fé, não duvidando. Não duvidando. E então ali havia uma crise, como diz o versículo 14. O rei da Síria enviou para Dotã, lugar onde estava Eliseu, homem de Deus, cavalos, carros e tropas de soldados. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. E chegaram de noite e cercaram a cidade. Um exército cercou a cidade. Um homem cercado pelos inimigos. E não tem sido assim em nossas vidas. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados, mesmo sendo servos do Senhor, num beco sem saída, em meio a uma guerra, sentimos só. Parece que Deus se esqueceu de nós. O rei da Síria, citado aqui no texto, pode ser representado de inúmeras formas, como eu já citei aqui. Quais são as dificuldades que nos colocam dentro de uma crise? Né? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando? Muitas vezes não é a doença que tem nos acometido que é o pior fator que te leva a uma crise, mas é um fator emocional, um problema que você está vivendo na sua família, um pecado contra o qual você tem lutado. Isso pode ser um motivo de crise na sua vida, ou na minha vida. Assim como eles aqui estavam enfrentando uma crise. E no meio da crise, pode haver um momento de desespero. Como aconteceu com o moço de Eliseu. Quantas vezes nós nos desesperamos em meio às nossas crises? Pode haver o desespero em meio à crise. Como eu disse,
o problema não é acontecer no momento da crise, o problema é permanecer daquela forma, é continuar daquele jeito. Nós passamos por muito desespero na nossa jornada cristã, nós nos sentimos acuados em meio às dificuldades e os problemas que muitas vezes, sem que nós queremos, são proporcionados a nós. Temos vários medos e achamos que vamos perecer ou até mesmo sucumbir diante de tamanhas adversidades. Muitos, na hora do desespero, chegam ao ponto de tentar ceifar a própria vida. Se escondem, tentam fugir, mudam de endereço ou até mesmo mudam de igrejas. E assim continuam de mal a pior. Acham que fazendo tudo isso, mudando a situação, as circunstâncias, o problema vai desaparecer. Mas é um ledo engano. É um ledo engano. Porque somente confiando no Senhor é que nós podemos enfrentar os nossos momentos de crise e os nossos momentos de desespero. Quando nós olhamos para alguns personagens bíblicos que venceram e não se desesperaram, temos exemplos maravilhosos, como por exemplo, Moisés. Moisés é um exemplo de passar por uma crise muito difícil, né? Uma crise que criou uma situação também de desespero, como eu citei, né? Davi, imagine quando Davi foi afrontado pelos filisteus, ou quando ele teve aquele problema no reinado dele, onde o seu filho usurpou o seu trono. Ele teve uma outra crise na sua vida, onde um irmão possuiu a irmã e o outro irmão matou esse irmão. Davi também estava em meio àquela crise e teve situações em que ele entrou em desespero. Se nós olharmos para muitos salmos de Davi, ele estava ali num estado melancólico. Mas os salmos de Davi terminam com uma esperança, a esperança dele no Senhor, de que aquela situação iria se resolver. Asaf se encontrou nesse ponto de reflexão. Asaf se encontrou no meio de uma crise e ele chegou a desesperar porque ele olhava para o lado e via que aqueles que não serviam a Deus estavam prosperando, estavam tendo uma vida boa. Então ele começou a questionar do que adianta servir a Deus. E aí ele diz: os meus pés quase resvalaram, mas aí eu me coloquei diante do Senhor em oração e eu vi o fim deles. Ou seja, os olhos de Asaf foram abertos. E ele pôde compreender que a crise que ele estava passando, que o momento de desespero que ele estava enfrentando não era o fim em si mesmo. E ele depositou novamente a sua esperança em Deus. Paulo diz que no meio de uma das suas caminhadas cristãs, ele passou uma tribulação tão grande que ele chegou a desesperar da própria vida. Ele passou uma tribulação tão grande que ele chegou a desesperar da própria vida. E aí ele diz: mas Deus nos consolou com a chegada de Tito. Deus usa inúmeras situações para nos consolar, para nos mostrar que Ele está conosco. Basta com que nós abramos os nossos olhos espirituais. Ore ao Senhor para que abra a sua visão, para que você possa ver, para que você possa compreender que muito maior é aquele que está conosco do que as coisas que estão no mundo. Do que as coisas que estão no mundo. Então nós precisamos ter essa sensibilidade, nós temos inúmeros exemplos na Bíblia. Então havia uma crise, houve um momento de desespero, mas Deus está presente. E ele respondeu, Eliseu respondendo para o seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
O profeta Eliseu, no momento mais crítico e difícil, responde com grande confiança. É por isso que nós precisamos estarmos cheios do Senhor. É por isso que nós precisamos usar a armadura de Deus, como o pastor já trouxe um estudo aqui sobre Efésios 6, e nós precisamos usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E o que nos traz mais fé? O apóstolo Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós temos que nos encher da palavra. Nós temos que estar plenos da palavra. E assim nós teremos forças para enfrentar as situações da vida. E assim como Jesus contou aquela parábola das duas casas edificadas sobre dois fundamentos, onde a primeira casa tinha o seu fundamento na areia, e vieram os rios, a enchente, a tempestade, e levaram aquela casa, porque estava edificado sobre a areia. Mas aquele que tem a sua casa edificada sobre a rocha, é aquele que ouve os mandamentos do Senhor e obedece. Aí vem o rio, vem os ventos, vem as tempestades, vem as enchentes, mas não podem derrubar aquela casa, porque o seu fundamento é sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Então, qual será o nosso comportamento no meio dessa situação difícil que nós estamos vivendo? Será que nós viveremos esse período difícil inteiro como o moço de Eliseu, ou nós seremos Eliseu? Será que nós viveremos momentos de desespero em todos os dias, ou nós poderemos às vezes ter pequenos surtos de desespero em meio à crise, mas nós vamos ter os nossos olhos abertos e nós poderemos ver que o Deus que nós servimos é grande e bom. E nós poderemos falar isso para as pessoas, e nós poderemos orar para as pessoas e pregar o evangelho para as pessoas. Mas nós não poderemos exalar Deus se nós estamos vazios de Deus. Nós não podemos ser instrumentos do Espírito Santo se nós estamos vazios do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo ensina, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. E nós poderemos usar as armas que Deus nos concedeu. Deus abre os olhos espirituais e provê o socorro. Nós podemos ser tomados, sim, pelo nosso desespero a tal ponto de ficarmos completamente desanimados de tudo, de perdermos as nossas forças, de não conseguirmos sequer clamar ao Senhor, de não conseguir sequer buscar a face de Deus. E aí nós precisamos pedir ajuda. Lembre-se que eu mencionei Paulo, que Paulo havia desesperado da própria vida, e Deus havia consolado Paulo com a chegada de Tito. Muitas vezes nós precisamos procurar um irmão, procurar um amigo, que esteja na presença de Deus, que nos auxilie num momento de fraqueza. Ali, quem estava no momento de fraqueza era o moço de Eliseu. E Eliseu foi um instrumento para fortalecer aquele moço. Então nós precisamos, quando nós estamos sem forças, nós não conseguimos caminhar sozinho, precisamos muitas vezes ter alguém do nosso lado que nos ajude a caminhar, porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer de nós não termos forças mais para levantar, de nós sequer termos forças para dobrar os nossos joelhos e orar. Isso pode acontecer com qualquer cristão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos dependentes uns dos outros. A igreja não foi feita para que cristãos sejam autossuficientes. A igreja é feita para que nós dependamos uns dos outros. Como aqui o servo, o moço de Eliseu,
dependeu dele. Então Deus abre os olhos espirituais e provê socorro. A passagem do versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Você conhece alguém que está numa situação de crise? Você conhece alguém que está numa situação de desespero? Que não consegue enxergar as bênçãos de Deus? Ore por esta pessoa quando terminar este culto. Anote o nome dela e comece a orar para que Deus venha abrir os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela possa experimentar a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Para que ela possa enxergar que no meio desse momento difícil, no meio dessa crise que ela está, no meio dessa situação de desespero, que Deus não a abandonou, que Deus está com ela. Ore por esta pessoa, que você sabe que está sem forças, que está desanimada, que está desamparada. Mas se você é essa pessoa, procure alguém para orar por você. Procure alguém para orar por você. Você não pode ir até a casa dessa pessoa por conta das restrições da pandemia, mas hoje Deus deu para nós a bênção da tecnologia. Você pode mandar um áudio para essa pessoa no WhatsApp, você pode fazer uma chamada de vídeo, você pode conversar com essa pessoa sem precisar ir até a casa dela. E aí você pode pedir para essa pessoa: me ajuda, porque eu estou passando um momento de crise e de desespero. Não é vergonha nenhuma para ninguém. Não é vergonha nenhuma para ninguém. É necessário que o Senhor abra os nossos olhos. Só estamos vendo os problemas. Infelizmente, estamos com os olhos fechados e não temos visto os milagres que o Deus das impossibilidades pode realizar por nós. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ali, no meio das adversidades, ali estava Deus com carros e cavalos de fogo para garantir a vitória de seu filho. Não pense que você está sozinho nessa luta. O Senhor Jesus está conosco e nos ajuda a enfrentar esse problema. E nos ajuda a passar por essa dificuldade. Essa é uma das lições que nós podemos aprender nesta noite, meus irmãos. Recapitulando, pode sim haver uma crise na nossa vida, como nós estamos enfrentando com essa doença. Mas pode ser que essa doença não seja a crise que você está passando. Pode ser outra. No meio dessa crise, pode haver momentos de desespero, de nós nos sentirmos sozinhos, de nós nos sentirmos desamparados. Nós podemos sucumbir num primeiro momento e perder as nossas forças. E aí nós podemos estar em duas situações. Na situação do moço, que entrou em desespero e ainda estava com seus olhos fechados. Então nós devemos procurar alguém para orar por nós. Ou nós podemos estar na situação de Eliseu. E na vida cristã nós vamos passar pelas duas situações. Deus permite que passemos pelas duas situações para que não haja orgulho no nosso coração. Tanto a situação de nós dependermos de alguém, quanto a situação de alguém depender de nós. Falo aqui no sentido humano, porque todos nós dependemos de Deus. Falo aqui no sentido humano, porque Deus permite que muitas vezes nós estejamos nos pastos verdejantes, enquanto alguém está no vale da sombra da morte. Mas há situações na nossa vida que nós estamos no vale da sombra da morte, enquanto outra pessoa está nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. E tudo isso
é para que nós possamos aprender a viver, a servir, a louvar, a bendizer em qualquer situação, estando bem ou estando mal, e também nos ensinar que nós devemos depender uns dos outros. Aqui temos o exemplo do profeta Elias, o mesmo profeta que orou para que não chovesse, enfrentou 850 profetas pagãos, depois foi para dentro de uma caverna se esconder. A mesma pessoa vivendo uma situação de muita fé e depois se enclausurando numa situação de desespero. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu gostaria de estar falando com os irmãos nesta noite. Que Deus possa fortalecer o nosso coração com essa palavra, tanto aos irmãos quanto a mim, e que a graça de Deus seja estendida para as nossas vidas. Então, em qual posição você está? Reflita. Você hoje é o moço de Eliseu ou você é Eliseu? Se você é o moço de Eliseu, você precisa de ajuda. Se você é Eliseu, então vá ajudar alguém. E não se envergonhe de pedir ajuda e oração para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Amém, queridos? Eu agradeço a rica oportunidade que Deus nos concedeu, no nome de Jesus, e que Deus possa seguir nos abençoando com sua graça e com sua bondade. Amém. Bondoso Deus, nós oramos agora, Senhor. Diante da Tua presença estamos, porque o Senhor está em todos os lugares, ouvindo as nossas orações. Muitas vezes na vida, nós somos o moço de Eliseu, Pai. Então que o Senhor possa enviar consolo para o nosso coração, quando estamos nessa situação de crise e desespero. Mas muitas vezes, Senhor, nós somos Eliseu, que tem uma palavra de conforto para falar para alguém. Então nos dê ousadia, nos dê a confiança, não nas nossas próprias forças, Deus. Não nos nossos próprios méritos, porque todos nós dependemos do Senhor. Nós queremos ser usados como instrumento para glorificar o Seu nome, Pai. Para trazer glória ao Seu nome. Para que as pessoas possam enxergar. Abra os olhos espirituais daqueles que ainda não veem, Deus. Abra os olhos espirituais daqueles que ainda estão com os olhos fechados e não enxergam a beleza da Tua santidade, ó Pai. Seja eles estando no meio do Seu povo, ou seja eles estando fora do Seu povo, ó Deus. Porque queremos que as pessoas enxerguem o Senhor. Queremos que as pessoas enxerguem que nenhuma situação desse mundo, nenhuma crise que se instala é tão grande que o Senhor não possa ser maior do que ela, ó Pai. Muitas vezes essa fé é suprimida pelas circunstâncias que nos cercam. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra os nossos olhos e fortaleça a nossa fé. É o que nós rogamos no nome de Jesus. Amém.
viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém. Meus queridos, hoje, depois que você ouviu a mensagem, você viu na sequência uma homenagem, né, ou um presente, uma surpresa para a igreja, né? Os irmãos se juntaram e conseguiram aí gravar uma bela música para que nós possamos ouvir nesse final de culto, né, nesse momento tão abençoado, onde nós somos desafiados a ajudar ou ser ajudado, né? Vai depender de qual posição você vai estar, como o nosso irmão Wagner disse, e é um prazer ter irmãos que têm ajudado, em especial também pelos irmãos do coral que gravaram essa música, para que nós possamos também ouvir um pouquinho dos nossos irmãos que dedicam seu tempo para que nós possamos ser abençoados. Vamos receber a bênção? Queridos, ide em paz, que a graça, a paz do Senhor Jesus, as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, hoje e até a vinda gloriosa de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de encerrarmos o nosso culto em definitivo, lembrar os irmãos que continuem orando pela nossa família. Essa semana foi uma semana um tanto quanto difícil, triste. Nosso sobrinho Evair, ele acabou sofrendo um acidente voltando para sua casa e veio a falecer e foi sepultado na quinta-feira. Então, ore pela esposa Ingrid, deixou um filhinho de 2 anos, o Oliver, né? Então agora a situação é uma situação muito difícil, muito triste. É um acidente, acontece, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, e agora rogamos a Deus que esteja consolando aí a família. Tem o irmão dele também, né? 2 irmãos ficaram, o pai também. Então ore pela família para que Deus esteja fortalecendo com a graça de Cristo Jesus. Orem também pelo Haroldo, o Haroldo da nossa irmã Edna, testou positivo para o coronavírus, né? Covid-19. Mas pela graça de Deus, o Haroldo, homem forte, trabalhador, soldador, ele está se recuperando bem, não precisou nem ficar internado, e ele está trabalhando fora de Sertãozinho, ele está lá para a região de Goiás, mas está no hotel, em um quarto separado, vai repetir testes ainda, e se liberado, possivelmente já volta ao trabalho. Então,
Louvado seja o Senhor, porque houve já uma recuperação do nosso amado irmão. Nós estávamos orando pelo Emerson, ele saiu do hospital no sábado. O pai dele já havia saído antes, então temos aí muitas pessoas sendo tratadas e se recuperando. No entanto, também há um número maior de pessoas que foram contaminadas. Até o último balanço aí que nós vimos, né, mais de 300 pessoas em Sertãozinho. Até um tempo atrás estávamos aí em 100 e poucas pessoas, e de repente esse salto gigantesco nesses últimos 20 dias. Então que Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão do seu povo e da nossa vida também nesse período. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Agradecemos ao diácono Wagner que veio aqui trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Não se esqueça de orar por esses pedidos que eu mencionei e que a graça do Senhor nos fortaleça. E até terça-feira estaremos ao vivo e depois vocês terão os grupos de oração, a sua salinha para orar com os irmãos em Cristo Jesus. Ali talvez seja o momento de Eliseu e seus servos se encontrar. Ali vocês se encontrarão, gente que precisa e gente que pode ajudar. Deus abençoe a sua vida. Amém? Sou estrangeiro e estou
viver